qualquer contato que você tiver com o sangue de uma pessoa que tem a hepatite, né, e se você tiver... Assim como o HIV. A B e a C é semelhante à transmissão? Semelhante, porque o HIV é muito via sexual. As hepatites também, mas não tanto. Mas é via o sangue, sim. Né? Então, se a pessoa tiver algum problema de uma lesão, uma ferida, algum corte na pele e entrar em contato com o sangue de uma pessoa que tem a hepatite, ela pode adquirir. Isso a B e a C. Já a isso não ocorre. Tá? E por isso que se fala nas várias formas de prevenção. Né? O que precisa se fazer para as pessoas não entrarem em contato com o sangue de alguém que tenha hepatite. E mais, o vírus, aliás, os dois, tanto o da B como o da C, eles permanecem no ambiente. Mas o da A também, como eu falei, fica. Ele é resistente. Pode ficar meses. Ele é resistente. Então, ele pode ficar dias no meio ambiente. Então, aquela fonte de infecção não precisa ser tão recente. Né? A B pode demorar de 7 a 8 dias no ambiente. Da C, de 3 a 4 dias. Né? Então, se materiais que são usados estiverem, né, com sangue contaminados, né, com o sangue de uma pessoa com hepatite, mesmo que a pessoa entre em contato com esses materiais após alguns dias, ela pode se infectar. Com certeza. E isso que a senhora está falando é interessante, porque hoje uma notícia do Diário de Canoas fala aborda justamente essa questão, né? Falando sobre os perigos das manicures e dos tatuadores, né? Principalmente as mulheres, né? A gente vai muitas vezes na manicure e não leva o alicate, né? Faz a unha aí semanalmente e muitas vezes pica, né? E o material aí não é muito bem esterilizado. Tem que tomar cuidado com isso também, é importante, né? É muito importante, porque as formas de transmissão do nosso banco de dados, né, porque a hepatite, tanto a A, B, a C, se tiver algum outro tipo, a D, se aparecer aqui no Rio Grande do Sul, precisam ser notificados, que se diz, ou precisam avisar o serviço público. E nós temos um banco de dados, que é o Sistema de Informação Nacional, né, e então, que nós se temos eu aqui. observo E aí a gente que não fica, é esterilizado, eu preciso... Não, e aí tem as várias formas, não todas, mas algumas formas de transmissão. E pelos nossos estudos desses dados, tem se verificado, como eu falei, para A realmente é via água, né? 87% é via água, depois um pouco através de alimentos. Da B e da C, aí tem uma diferença. A B, você transmite um percentual, quase 1/3 dos casos, um pouco menos, 20 e poucos %, é via sexual. Né? Que aí pode ser pelo sêmen, porque o vírus da B ele encontra-se em fluidos corpóreos, então pode estar no sêmen, pode estar na mucosa vaginal. Então, apesar de que, se tiver um trauma, alguma fissura, facilita, porque vai entrar em contato com o sangue, mas também pode dessa outra forma. Então, da C já é bem menos frequente, não se encontra desse jeito. É mais pelo contato com o sangue. Então, da B, temos bastante, sim, através da via sexual, casos, mas também nós temos através da transmissão, por ocasião do parto, da mãe ao recém-nascido. Então, isso é importante fazer pré-natal, né? Isso, durante o pré-natal, né, a gestante deveria fazer um exame para saber se ela não tem hepatite B, né, porque nós temos o que fazer quando a criança nascer. Né? Porque toda criança, ao nascer, ela deve receber a vacina. Né? E depois continuar o esquema, que são 3 doses no mínimo. Né? É uma maneira de prevenir. De prevenir. Só que quando você sabe que a mãe tem hepatite B, além de dar a vacina nas primeiras 12 horas do nascimento, você dá um outro produto, que é uma imunoglobulina específica, que ajuda a neutralizar, né, o vírus da hepatite B. Né? Então, auxilia não a vacina também, né, esse produto. Então, é muito importante que os serviços de saúde façam esse exame e saibam, para ter isso, né, na hora do nascimento. Mas, sim, posso continuar? Claro. Eu ia até lhe falar, falando sobre vacina, né? Tem uma pergunta de uma telespectadora aqui, a Marília Emília de Cachoeirinha, que quer saber de quanto em quanto tempo deve-se tomar a vacina.
Contra a hepatite B. Contra a hepatite. É o seguinte, a hepatite B é uma vez só o esquema. Você tem que tomar as 3 doses, né, indicadas, que é para a criança ao nascimento, 1 mês após toma a segunda dose e 5 meses da segunda dose, ou 6 meses da primeira dose, toma a terceira. Então, você considera que ela está imunizada. Agora, entrou um novo esquema. É um novo esquema e um outro produto, que agora tem a pentavalente, uma vacina que tem para 5 doenças, né, e a hepatite entrou, a hepatite B. Melhor que é uma só. E já dá uma, né, uma picada e você está imunizando, né, protegendo, né, a criança de 5 doenças. Né, e a hepatite começou agora, que se chama a pentavalente. Né. Então, aí está se dando a hepatite B, essa que tem que dar na maternidade, uma dose, é só para hepatite, e depois o novo esquema é no 2º mês de vida, no 4º e no 6º. E aí não precisa mais. E para adultos, a gente tem, né, existe a indicação até 29 anos. Né? Até 29 anos, ou seja, menor de 30 anos, todos têm direito a receber a vacina em qualquer serviço de saúde, serviço público. Não significa que ela não possa ir num setor privado, num serviço, e tomar vacina, porque não tem contraindicação, né, a ninguém. Pode tomar a vacina, não tem problema. Mas o serviço público disponibiliza até essa faixa etária, mas também disponibiliza para vários outros grupos que nós chamamos que têm mais possibilidade de adquirir, né, a doença. Então, homens que fazem sexo com homem, para as manicures, né, os profissionais da beleza, para tatuadores, para profissionais do resgate, né, para militares, bombeiros, policiais, para prisioneiros, os apenados, porque o presídio é um local de grande vulnerabilidade, pessoas em situação de rua, então, para gestante. Então, tem vários grupos que também o setor público, né, disponibiliza a vacina. Então, nem não precisa fazer reforço, como para outras vacinas tem. Acho que foi essa a pergunta, de quanto em quanto tempo. Não. Sim. Fez esse esquema, não precisa fazer o reforço. Não precisa fazer mais vacina. Doutora, e o tratamento, né? A gente está falando sobre a questão da prevenção, aí as vacinas, os cuidados, né? Mas uma vez que a pessoa tem o diagnóstico da hepatite, né? O que fazer? Isso. Bom, para a hepatite A não se trata. Pode-se fazer, como se diz, um tratamento sintomático. Né? Tem dor de cabeça, ou tem febre, tem náuseas, você trata esses sintomas. É mais simples, mas como eu falei, pode ser grave, mas num percentual muito baixo. Já para B e para C, você tem que fazer o diagnóstico, você tem que saber se ela tem o vírus, né, porque muitas vezes tem uns exames que se faz sorológico que dá os anticorpos, mas nós precisamos saber se tem o vírus. Aí já é um exame mais sofisticado, especializado. Né? Ao fechar o diagnóstico e se verificar que essa pessoa tem necessidade de tomar a medicação, né, a partir desse momento, porque algumas podem esperar, né, não estão ainda no momento de precisar. Essa medicação é o interferon? Né? A medicação é interferon, né, que tem o tradicional e o pegilado. Né, são medicamentos bastante caros. Para C também... Assim, fazer um link aqui, o interferon, assim como a quimioterapia, ele é um remédio que o Estado... Não, o Estado possibilita, mas ele tem contraindicações, ele deixa o organismo mais vulnerável? Não, ele tem contraindicações. Alguns problemas de saúde da pessoa, inclusive, se ela tem problema de obesidade, ela vai ter que reduzir o peso, se ela tiver diabetes. Então, tem uma série de doenças que, muitas vezes, um problema mental, você não entra com a medicação, quer dizer, você não vai dar a medicação, não vai tratá-la, né, porque é perigoso. Tá? Outras vezes você consegue controlar esses problemas e aí você pode tratar. Mas para B e para C tem tratamento. São os antivirais para B, né, tem vários, né, e para C, e que também tem um interferon, e para C também, né, tem um interferon e tem mais um outro medicamento, que é a ribavirina, que isso há muitos anos já é aplicado. Agora, na C, nós temos um problema que, além de ser o vírus da C, ele tem características diferentes. E nós temos vírus da C, que a gente diz que é do genótipo 1,
Então, ele já é diferente do genótipo 2, é diferente do 3, tem 6 genótipos. Nós, aqui no Rio Grande do Sul, temos 3. E o problemático é o 1, que responde menos aos medicamentos. A gente consegue uma cura de 40% a 50% se fizer bem feito esse tratamento para o genótipo 1 da hepatite C. Né? Se for 2 e 3, já temos um percentual mais elevado. E agora que todo mundo está esperando, são os novos medicamentos que vão entrar, né? Que são chamados inibidores de protease, é um medicamento que atua direto no vírus. Né? E esse dá um resultado mais favorável, pode chegar a 70% mais positivo da hepatite C. Então, tem uma série de questões envolvidas. Que bom. Para encerrar aqui a nossa entrevista sobre a questão das hepatites virais, tem uma pergunta do Fábio de Viamão que gostaria de saber se a pessoa infectada com hepatite C, o transplante resolve. Sim. Faz-se transplante tanto para C como para B. Né? Então, tem um momento que você não tem mais o que fazer. Mas aí, né? no momento de esperar, tem que fazer todo esse tratamento, né? Sim, se você diagnosticar anteriormente. Mas tem casos que você vai diagnosticar que ele já está num nível elevado. Muito, de uma cirrose, que a gente diz descompensada, com uma série de problemas, com um câncer que não tem mais o que fazer. Não adianta mais a medicação. Então, você faz o transplante. Né? Então, existe essa possibilidade, sim. Miriam, muito obrigada pela presença aqui no programa e pelos esclarecimentos aí sobre a questão das hepatites virais, que é um assunto muito sério, então tem que prevenir aí tomando as vacinas, né? Isso, e tomando os cuidados. Tomando né? os devidos cuidados. Devidos aí, cuidados, com como você falou. Né? Isso. Tatuagens, tem que estar de olho. Eu vou para o intervalo e já estou de volta com mais TPM falando sobre o reiki. Fica aqui comigo.